Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse falarei assim, eis, ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação. Quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Terceira imagem, a obra-prima, a manufatura. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Já vimos as primeiras duas imagens do que Deus tenciona que o seu povo se torne: a Assembleia de Deus e o corpo de Cristo. Temos um papel importante a desempenhar na Assembleia Governamental, que exerce julgamento e autoridade espiritual na terra. Fluímos juntos em unidade, ligados aos nossos irmãos e irmãs como membros do mesmo corpo. Uma função é governamental, a outra é relacional. A obra-prima criativa de Deus. A terceira imagem é a manufatura. A tradução inglesa de Efésios 2:10 não revela na totalidade o significado real desta imagem. A palavra grega traduzida por feitura é poema. A versão latina é poema, da qual origina a palavra inglesa poema. A Bíblia de Jerusalém usa a expressão obra-prima. Por outras palavras, essa expressão é extraída do campo da arte e criatividade. Gosto de traduzi-la da seguinte forma: nós somos a obra-prima criativa de Deus, que melhor transmite o que Paulo queria expressar. Quando poderamos tudo o que Deus criou, é maravilhoso e ao mesmo tempo torna-nos humildes. Percebemos que Deus escolheu pessoas como nós para serem os materiais da sua obra-prima criativa. Pense por momento em tudo que envolve um trabalho de arte criativo. Por exemplo, considere a arte da escultura. Existem muitos exemplos de belas esculturas na antiguidade grega. Quando as ferramentas certas são usadas com grande perícia e paciência, o trabalho prático segue a visão interior. O escultor olha para um bloco de mármore e visiona de forma criativa algo que será revelado. Ele mune-se de um escopo e, com a sua visão mental do que quer produzir,
começa a lascar a pedra. Gradualmente emerge a forma que é a expressão da visão interna do artista. Quando trabalhei com Elizabeth Sherrill, no livro da minha esposa Lídia, Appointment em Jerusalém, produzi o manuscrito depois de 2 anos de trabalho. A Elizabeth disse: agora Reveu retira cerca de 20%. Se você alguma vez trabalhou num livro durante 2 anos, sabe o que isso significa. Ela citou-me o que Miguel Ângelo disse acerca das suas estátuas. Cada golpe do escopro revela um pouco mais do plano. Quanto mais se cortar, melhor a nossa visão é revelada. Do mesmo modo, à medida que Deus vai cortando, você poderá questionar: Senhor, sobrará alguma coisa em mim? Mas cada rasgo do seu escopro revela de forma mais perfeita o plano do artista mestre. Poderíamos também considerar a arte de pintar. A essência da pintura inclui a combinação da forma com a cor nas proporções corretas para produzir um cenário ou um objeto. A combinação das formas e das cores por parte do artista pode ajudar-nos a ver aspectos que nos passaram despercebidos quando olhamos para o cenário ou para o objeto. O mesmo se passa também conosco. Deus trabalha em nós, misturando, moldando, posicionando-nos e depois Ele desvenda-nos ao mundo, que é então capaz de ver algo em nós que não era perceptível antes. Considere outro exemplo de trabalho criativo, a poesia. Eu sempre estive particularmente interessada em poesia. Cheguei mesmo a escrever alguns poemas. Na sua essência, a poesia é arte com palavras. É a combinação de palavras para evocar uma imagem, causar uma impressão ou criar um impacto. Cada palavra tem de ser a palavra certa, colocada no sítio certo e perfeitamente relacionada com as palavras à sua volta. Da mesma forma, Deus quer transformar-nos coletivamente num poema, com cada um de nós cuidadosamente selecionado e colocado na posição correta em relação a todos os outros à nossa volta. Nós somos o poema de Deus, a sua obra-prima criativa, para que agora, pela Igreja, o povo de Deus, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. A declaração de Paulo é espantosa. É fantástico saber que Deus nos escolheu, o seu povo redimido, para demonstrar a sua multiforme sabedoria a todo o universo, no tempo e na eternidade, e aos reinos celestiais invisíveis. A palavra multiforme é uma palavra vívida, que eu traduzo como multifacetada. Cada um de nós demonstra uma fração única da total e multifacetada sabedoria de Deus, e todos nós somos misturados em um todo harmonioso. Aonde foi Deus buscar matéria-prima para produzir esta obra de arte criativa, que é a sua igreja? Foi procurá-la numa sucata. Ele usou os pedaços das vidas que tinham sido corrompidas pelos pecados. Ele foi a pilha de famílias destroçadas, corpos doentes e mentes corruptas. Foi assim que ele fez comigo. Me tirou de uma sucata velha que não prestava mais para nada. A carne já estava apodrecendo. É assim, irmão. Quando a gente está no pecado, a nossa carne ela está apodrecendo por tantos pecados, né? E doenças, enfermidades, tudo isso, irmão, é consequência do pecado. Em Efésios 2:10, de uma forma bela e, no entanto, prática, Paulo disse-nos que fomos criados para fazer as boas obras que Deus antecipadamente preparou para fazermos. Este versículo diz-nos que não devemos ser meros ornamentos, devemos ser úteis. Não devemos ser meros ornamentos, devemos ser úteis. Temos que cumprir uma função, não devemos apenas andar por aí e sermos interessantes e espirituais. Deus tem uma boa obra para cada crente realizar. O nosso dever é encontrar essas boas obras e empenharmos-nos na sua realização. Não há lugar para improvisação. Nenhum de nós é livre para escrever o resultado da sua vida. Deus já o escreveu. Nós encontramos o nosso lugar nessa obra-prima criativa, quando nos rendemos a Deus. Nós encontramos o nosso lugar quando nos rendemos a Deus. Glórias a Deus. Então, encontramos alguma coisa pronta para nós fazermos e com a qual talvez nunca tínhamos sonhado. Se alguém me tivesse dito há alguns anos atrás que um dia eu me tornaria um professor de Bíblia, eu teria rido. Os meus amigos teriam rido mais alto ainda, porque nessa altura não havia nada em mim que desse a mais pequena indicação do que Deus tinha planejado para fazer de mim. A característica essencial da manufatura
e o requisito de Deus. A característica essencial da imagem da obra-prima, o poema, é a demonstração do gênio criativo de Deus. Deus tem sido um criador desde o princípio e ele continua a criar hoje. Ele criou os corpos celestes, as estrelas, os mares, as montanhas, os animais e as flores. E quando acabou tudo isso, ele disse: a minha grande obra-prima ainda está para vir. Nós somos essa obra-prima, a última revelação do gênio criativo de Deus. Poderoso Deus, majestoso, Rei da glória, a ti todo louvor e toda adoração. Rendição. O que é requerido de nós como membros do seu poema está resumido numa palavra: rendição ou submissão. Se nós formos uma palavra num poema, apenas tomamos o nosso lugar. Se formos um pedaço de barro nas mãos do oleiro, apenas deixamos que ele nos molde. Se formos parte de um bloco de mármore, apenas deixamos que ele vá lascando em nós. Não discutimos com ele ou lhe dizemos como fazer o seu trabalho. Não perguntamos: Deus, sabes realmente o que estás a fazer comigo? A chave é submissão, rendição. Ao entregarmos total e voluntariamente nas suas mãos, ele transformar-nos-á na sua obra maravilhosa. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Que versículo lindo, meu Deus, nunca tinha lido. Como amo a tua palavra, Senhor, como pude viver sem a tua palavra, meu Deus. Isaías 64:8. Uma vez que nos colocamos nas mãos de Deus, é com Ele fazer de nós o que Ele desejar. Capacidade de incorporar-se. Para completar essa imagem da obra-prima criativa de Deus, o que é que isso requer de cada um de nós perante cada um? Tive que inventar uma palavra para descrever a nossa responsabilidade. Capacidade de incorporar-se. A capacidade de fundir-se com outros. Outras palavras apropriadas podem ser capacidade de se misturar com ou coercividade. O que nós somos individualmente não é o mais importante. O que nós nos tornamos juntos é que é o objeto final. O que nós somos individualmente não é o mais importante. O que nos tornamos juntos é o que é o objeto final. Para isso, temos que demonstrar um desejo de perder as nossas identidades individuais para atingir um todo maior. Quando Deus nos quer formar, mudar e moldar, Ele pressiona. Quando nós sentimos pressão, queremos dizer: Deus, já não posso aguentar mais isto. Mas Ele diz: eu faço isto para te tornar não no que queres ser, mas sim no que eu quero que tu sejas. Todos nós que amamos o Senhor experimentaremos a pressão das suas mãos nos dias que virão. A roda da vida irá girar cada vez mais rápido. A pressão pode se tornar mais intensa, mas desde que nos mantenhamos flexíveis e na sua presença, surgiremos como o vaso que Ele quer que nós sejamos. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou? Porque me fizeste assim? Romanos 9:20. Romanos 9 é um dos capítulos teológicos mais difíceis da Bíblia, porque trata da soberana predestinação de Deus. Paulo fala acerca do oleiro fazer um vaso para a desonra, algo que é impuro, e um vaso para a honra. Versículo 21. A predestinação diz, essencialmente, que Deus determina o que Ele fará de cada pedaço de material. Ele determina se fará uma lata de lixo ou um vaso de flores. Nós não temos escolha, a decisão é de Deus. É claro que isto não é o quadro completo. Deve ser contrabalançado por outras verdades. Nós somos livres na nossa vontade, porém, enquanto não sabemos exatamente como é que a nossa liberdade de escolha e a predestinação funcionam entre si, Deus sabe que escolhas nós iremos fazer. Numa reunião sobre conflitos básicos da juventude, Bill Gothard deu o exemplo de uma jovem com um problema interior profundo. Ela não conseguia encontrar verdadeira paz, libertação ou satisfação, porque estava muito zangada com Deus por tê-la feito muito alta. Não é estranho as pessoas pensarem desse modo acerca das coisas sobre as quais elas não têm controle? Nós não temos a palavra final nesses assuntos, tal como nos recorda o apóstolo Paulo. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira,
preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos 9, 21 a 24. Deus usa alguns vasos para manifestar a sua indignação. O exemplo que Paulo usou em Romanos 9 foi o faraó. Deus disse ao faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 17. Se descobrir que é um vaso de glória, pode dizer: louvado seja o Senhor. Não sou eu que faço, é a sua escolha. Por isso, assim pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Versículo 16. Nós precisamos de voltar para essa parte negligenciada da verdade de Deus, por mais que possa ser difícil para alguns aceitarem. A essência dessa imagem particular do povo de Deus, como a sua obra-prima, é que em alguns aspectos nós somos passivos. O barro não pode dar ordens ou tomar decisões. Se essa fosse a única imagem do povo de Deus, seria incompleta. Mas a nossa compreensão do que é ser o povo de Deus também seria incompleta sem essa imagem. Provavelmente, a cultura moderna ocidental precisa de uma visão muito mais clara do que significa ser barro voluntário nas mãos de um oleiro amoroso. Tenho encontrado muitas pessoas que nunca se aceitaram a si próprias como manufatura ou obra-prima de Deus. Deus não te pode usar plenamente, até te aceitares a ti próprio como Deus te fez. Basta simplesmente ter fé de que o melhor ainda está por vir. Os desenvolvimentos mais excitantes do meu ministério começaram quando eu estava já perto dos meus 60 anos. Após várias décadas de trabalho frequentemente exigente no anonimato, mantive-me sempre fiel à chamada que Deus me fez há muito tempo, através de uma mensagem em línguas e da sua interpretação, para ser um professor das Escrituras em verdade, fé e amor, que estão em Cristo Jesus, para muitos. Os muitos não apareceram senão mais tarde na minha vida, mas o ministério concretizou-se. Nós somos a sua manufatura, criados para uma tarefa significativa. Somos importantes para o seu plano e devemos estar confiantes no que ele vai fazer das nossas vidas. 6. Quarta imagem, a família. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2, 8 a 19. Ao continuarmos em fé, a olhar para o espelho da palavra de Deus, para descobrirmos que gênero de pessoas somos a seus olhos, Deus quer verdadeiramente que entendamos quão importantes nós somos para a concretização dos seus propósitos na terra. Analisemos agora a quarta imagem encontrada na epístola de Paulo aos Efésios, a família. Nessa lista de 7 imagens do povo de Deus, a quarta está no centro. Creio que é bastante apropriado porque a família é fundamental para a nossa compreensão do povo de Deus. Raramente no Novo Testamento, o seu povo é referido pelo nome de cristãos ou mesmo de crentes. O nome comum mais usado é de irmãos, enfatizando a membresia numa família espiritual, porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 2,18. Repare de novo que todas as 3 pessoas da divindade estão aqui representadas. Através de Jesus, o Filho, temos acesso ao Pai, no só Espírito. O versículo seguinte revela o resultado maravilhoso. Assim que, porque nós temos acesso ao Pai, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Meu Deus, Efésios 2,9. Então, se você é da família de Deus, irmão, você tem um lugar na mesa do Senhor. Meu Deus, muito poderoso. Obrigada, Senhor, por eu ser uma concidadão dos santos e da tua família. Contemporaneamente, a melhor tradução da palavra inglesa household será família, porque Cristo conquistou para nós o acesso ao Pai. Nos tornamos membros da família de Deus. Louvado seja o nosso Senhor por todos os séculos. Dos séculos, amém. Relação com o Pai. A família de Deus é determinada pela relação com o Pai. No Novo Testamento grego,
existe uma semelhança muito próxima entre as palavras pai e família. A palavra para pai é pater, a palavra para família é pátria, a qual deriva de pater. Essa relação é apresentada muito claramente na oração de Paulo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome. Efésios 3, 14 e 15. Existe aqui um jogo direto entre as palavras pai e família. A partir de Deus, o Pai, pater, toda a família, pátria, no céu e na terra, tem uma identidade bem definida. A família vem da paternidade, por isso, tendo Deus como nosso Pai, logo faz de nós membros da sua família. Essa verdade é melhor elaborada pelo autor de Hebreus. Porque convinha que aquele, Deus o Pai, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2, 10 a 12. Há uma revelação bonita nesta passagem. Deus fez nos seus filhos através de Jesus, sendo o próprio Jesus o Filho unigênito, gerado de Deus Pai. Por isso, Jesus reconhece-nos como seus irmãos por causa da nossa relação com o Pai. Jesus nunca fez nada sem que Deus o Pai indicasse o caminho. Jesus nunca nos chamou irmãos, até o Pai nos chamar filhos. Uma vez que o Pai nos chamou filhos, então ele reconheceu-nos como seus irmãos. Existem dois aspectos importantes dessa revelação particular que enfatizam a ideia de paternidade. O primeiro e decisivo aspecto é uma fonte de vida comum. Quando todos nós partilhamos a mesma fonte de vida, somos todos membros da mesma família. O Pai é a fonte de cada família, celestial ou terrena. Uma família não é uma denominação ou um rótulo, nem é uma organização ou uma instituição. Uma família é uma família porque tem uma fonte de vida comum. Segundo, a paternidade de Deus tem implicações relacionais em duas direções, vertical e horizontal. A vertical é a relação que cada um de nós tem com Deus como Pai. A horizontal é o relacionamento que todos nós temos uns com os outros como membros da mesma família. A relação vertical com Deus é primária, mas isso dá-nos uma responsabilidade horizontal de uns para com os outros. Não podemos reivindicar ser filhos de Deus se não reconhecermos os outros seus filhos como nossos irmãos. Essas duas relações, a vertical e a horizontal, dentro da família de Deus, estão maravilhosamente exemplificadas pelas primeiras palavras da oração do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Exatamente no início desta oração surgem duas palavras muito importantes: nosso Pai. Na realidade, no original grego é Pai Nosso. Portanto, a primeira palavra é Pai, que é a palavra decisiva. Jesus está dizendo: tenham isso em mente através de mim. Vós sois filhos de Deus. Aproxima-te sempre de Deus como teu Pai. Não te diriges a Ele apenas como Deus, porque Ele é Deus sobre todos. Dirige-te a Ele como teu querido Pai Celestial, com o qual estás agora na relação certa. Meu Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, obrigada, meu Senhor Jesus. A segunda palavra é nosso, não meu Pai, mas nosso Pai. O que é que isso significa? Dirigindo-nos a Deus como nosso Pai, reconhecemos que Ele tem muitos outros filhos. Não és um filho único. Todos os outros filhos de Deus são teus irmãos e irmãs. Este reconhecimento exclui o nosso egocentrismo. Irmão e irmã, queridos, e vocês têm que ter em mente aqui, irmãos, que você só pode ser chamado de filho e sentar na mesa do Senhor e chamar Ele de meu Pai se você reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, porque você só chega a Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, esse privilégio é para aqueles que estão em Cristo. Seguindo, há tanto significado nessas duas palavras simples e introdutórias à oração do Senhor. Em João 14, quando Jesus estava a falar com os discípulos acerca do Pai, um deles disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Versículo 8.
Isto contristou Jesus e ele disse: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14:9. Precisamente antes disso, em João 14:6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você entendeu, irmão? É isso que eu ensinei. Você só chega ao Pai, Deus, só pode chamar Ele de Pai depois que você reconhece Jesus como seu Salvador. Então, crer, né, e confessar com a tua palavra. Fora isso, irmão, você é criatura. Você é ímpia. E a oração do ímpio é abominável ao Senhor. Você acha que ele está escutando a sua oração? Mas ele não está, irmão. Ele escuta a oração dos filhos dele. De criatura, não. Ele não escuta a oração de criaturas. Ele escuta a oração de filhos. Continuando. As pessoas citam essa escritura com frequência, mas muito raramente a completam. Jesus disse: Eu sou o caminho. Mas um caminho e não um fim em si mesmo. Um caminho não tem sentido ao não ser que nos conduza a algum lugar. Onde é que Jesus, o caminho, nos conduz? Ao Pai. Nós não cumprimos o propósito de Deus se meramente encontramos o caminho. O que nós temos de encontrar é o fim do caminho. A missão primária de Jesus não é trazer-nos até Ele mesmo, mas trazer-nos até o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. A missão primária de Jesus não é trazer-nos até Ele mesmo, mas trazer-nos até ao Pai. O propósito de Deus é reunir numa grande família os filhos moldados, segundo o exemplo do Filho Jesus. Tudo está a funcionar em conjunto para, no seguimento da linha desse propósito, fazer de nós filhos conformes à imagem de Jesus Cristo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. O conceito central de família é a obediência. O conceito central de que essas passagens evocam relativamente à nossa relação com Deus, como nosso Pai, é a obediência, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Hebreus 2:10. O aquele que se fala nessa passagem é Deus o Pai. O príncipe da nossa salvação é Jesus. E os muitos filhos somos nós, os crentes. O autor de Hebreus conta-nos que o príncipe da nossa salvação foi feito perfeito através de sofrimento. Jesus era moralmente perfeito, mas no desenvolvimento pessoal, ele não estava perfeito até Deus o ter levado à maturidade. Ele cresceu como filho modelo, sob a disciplina e o discipulado do Pai, o qual conduziu ao desenvolvimento pessoal e completo. Ele tornou-se então um modelo para todos os filhos no seu caminho para a maturidade. De novo, o processo pelo qual ele foi aperfeiçoado foi o sofrimento, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Versículo 11. Jesus é ele aquele que santifica, e nós somos os que somos santificados. O um do qual Jesus e nós procedemos é o Pai, pelo qual nós recebemos a nossa santificação. Como cada um de nós passa pelo processo de santificação e de maturidade, é-nos dado o direito ao nosso lugar na família de Deus, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2, 11 a 12. É excitante notar que Jesus vai cantar no meio da igreja. Tem que haver uma revelação crescente do Deus Pai nos seus filhos na igreja, através do seu Filho Jesus. A revelação da paternidade de Deus é o que conduzirá os filhos à maturidade, mesmo que sejam aperfeiçoados através do sofrimento. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5:8.
A relação entre o pai e o filho é uma imagem da relação de um pai orientando um filho para a maturidade. Portanto, Jesus tornou-se o modelo e o caminho para nós. Jesus nunca foi desobediente. Ainda assim, ele teve que aprender a obedecer. Tu e eu temos que aprender no mesmo modo que ele fez, obedecendo. Simplesmente não há outra forma. Não descobrimos o que é a obediência sentando-nos e ouvindo sermões acerca da obediência. Isso pode ajudar-nos ou motivar-nos, mas a obediência aprende-se fazendo. A frase-chave na obediência de Jesus foi: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Cada passo de desobediência na vida cristã é um passo de autonegação. Jesus disse: se alguém desejar segui-lo, tem que renunciar a si próprio. Ver Mateus 16:24. Isto é sempre doloroso porque o nosso ego não gosta de ser negado. O ego quer coisas e seguir o Senhor é uma contínua negação do ego. Ou seja, irmão, nós temos que carregar a nossa cruz. A vida com Deus é uma vida de sacrifícios, né? E nós temos que carregar a nossa cruz assim como Cristo carregou a dele. E, irmão, o conceito de família aqui, que o irmão fala, é o conceito de família da palavra de Deus, que está na Bíblia. O homem ou a mulher deixa a sua casa e vai formar uma família. O conceito de família aqui é homem, mulher e o filho. Não é homem com homem, não é mulher com mulher. Se você tem um filho no homossexualismo, você não vai tratá-lo mal, você vai amá-lo. Mas você tem que fazer, irmão. Você tem que orar pela vida do seu filho. Você tem que jejuar pela vida do seu filho. Você tem que se prostrar no chão. Você tem que cheirar o chão, irmão. Todo dia. Você que é mãe, você que é pai, que tem um filho na promiscuidade sexual, no lesbianismo, no homossexualismo, não aceite isso, irmão. Não aceite, porque isso não é de Deus, irmão. Seu filho, ele vai arder no lago do fogo do enxofre, irmão. E você, se você é crente e a sua casa tá assim, arruma a tua casa, irmão. Se joga no chão, se veste de pano de saco, jejuma, ora, clama a Deus, derrama lágrimas de sangue e Deus vai ser fiel, Deus vai responder a tua oração, irmão. Não aceite, irmão, não aceite aí seu filho estar na promiscuidade, nas drogas, no homossexualismo. Não aceite, irmão, porque o filho é a herança do Senhor. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Então, irmão, ore pela vida do seu filho, irmão, se vista de pano de saco. Não aceite as regras do mundo. Não aceite casamento, não vá participar de casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Você vai estar pecando, irmão. E isso não é de Deus, irmão. Ora pela tua família, irmão. Ergue a tua família. Derrama lágrimas de sangue pela tua família, mas Deus vai te honrar. Então, o conceito de família é esse, é o da palavra de Deus. E o maligno, ele tá fazendo de tudo, irmão. O diabo, ele é estrategista, né? Ele tá trabalhando na vida das famílias, irmão. Ele tá destruindo as famílias, irmão, porque ele sabe que quando o pai sai de casa, quando a mãe larga o homem, deixa os filhos lá sozinhos, aqueles espíritos de abandono, de rejeição, eles ficam ali trabalhando na vida daquela criança. Pouco tempo depois, aquela criança ali vai se drogar, vai se prostituir, vai virar homossexual. E, irmão, não aceita isso. Em nome do Senhor Jesus, luta pela tua casa, luta pela tua família, porque a família é o bem mais precioso do Senhor, assim como a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus, amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim.
Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim. Não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Selá, voltam à tarde, tão ganidos como cães, e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles, quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam, e 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 para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. E tornem a vir a tarde, e deem cânidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam, e 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 para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra.